boa noite. Nós estamos aqui no dia 18 de dezembro de 2020, às 6h46. E nós vamos ter agora a apresentação do professor Rafael Botelho sobre comitês de ética e pesquisa, em pesquisa, e a CONEP. Passar a palavra para o professor Botelho. Boa noite a todos os presentes. É muito difícil fazer uma apresentação de um tema como a ética em pesquisa, que é um tema um pouco mais restrito, depois de uma brilhante apresentação dos nossos alunos. Eu deixo todos os participantes muito à vontade, né, em permanecerem ou não nesta atividade, tá? Vocês fiquem à vontade, não há necessidade, tá? Mas quem quiser continuar, vai ser um prazer. Eu vou falar de um tema muito específico, mas que todo pesquisador, todo aluno que desenvolve um trabalho, seja ele, né, de pós-graduação, ou de graduação, ou de iniciação científica, ou de pré-iniciação científica, deveria saber, né? É importante agregar esse conhecimento filosófico à formação acadêmica, independentemente da área, se eu sou da filosofia, de letras, né, da área dura, das ciências exatas, não importa. Esse tema, ele perpassa toda e qualquer área do conhecimento, que é a questão da ética em pesquisa. Eu coloquei o foco dos comitês de ética e a CONEP, mas eu vou fazer uma exposição, né? Eu estou projetando aqui para vocês, que vai abarcar 5 tópicos. Tá bom? Como surgiu a ética em pesquisa, a plataforma Brasil, as principais resoluções vigentes no Brasil, CEP e FRJ, e atualização em ética em pesquisa. Então, eu vou começar pela questão do histórico da ética em pesquisa, né? É muito comum, e muitos pesquisadores que estão aqui na sala, o professor Felipe, a professora Carmen, sabem da importância, né, que eu já conversei com eles pessoalmente, desse tema, mas é um tema que ainda está incipiente para muitos pesquisadores, inclusive dentro do IFRJ. Então, eu sempre faço questão, já venho há alguns anos apresentando esses temas em eventos do IFRJ, já fiz 2 apresentações na JIT, né? Apresentação nos cursos de pós-graduação. Eu tive uma formação muito legal na Fundação Oswaldo Cruz, no ano 2003. Foi uma especialização em ética aplicada e bioética, que eu tive o prazer de fazer. Era recém-formado e, olha, até hoje me ajuda, né? Então, mas por que a ética em pesquisa? Por que enviar um trabalho para um comitê de ética em pesquisa? Se, por exemplo, eu não vou fazer entrevistas com seres humanos, eu só vou recolher dados, né? Vou analisar prontuários médicos, vou analisar dados provenientes desses seres humanos. Gente, tudo começou ali, a grande saída da ética em pesquisa, o grande início, foi por causa da Segunda Guerra Mundial, tá? O Hitler, ele tinha um exército de médicos e pesquisadores que faziam experiências médicas cruéis, uma coisa assim inimaginável. Aqui está um exemplo, né, dos campos de concentração, e essas pessoas eram submetidas a uma infinidade de experiências médico-científicas. Coisas assim de você pegar um prisioneiro judeu e jogar num tanque de água gelada. Eles queriam ver quais eram as reações, né, principalmente tratando questões de pessoas psicóticas. Eles faziam cada coisa. Olha aí um exemplo. Exposição a temperaturas muito baixas por períodos prolongados. Eles infectavam
os prisioneiros de guerra com tifo, malária, várias outras doenças, justamente para testar drogas e vacinas, faziam esterilização, administravam venenos para estudar seus efeitos letais, até mexia na íris, eles mexiam, eles aplicavam corantes químicos nos olhos, eles queriam ver se alterava a cor da íris, né? Eram coisas assim. E tinha o mais conhecido deles, né? Não era o de maior patente, era o Mengele, né? Que inclusive os principais estudos mencionam que ele morreu aqui no Brasil. Ele fazia muita experiência com gêmeos, né? Tem um documentário argentino excelente que é o médico alemão, nossa, e aí retrata fidedignamente o Mengele, né? Então, assim, aí acabou a guerra, eles perderam, em 1947 foi feito um tribunal super conhecido, Tribunal de Nuremberg, tá? E esse tribunal ele julgou isso tudo, todos os assassinatos, as atrocidades que aconteceram nesse período, né? Não foi um período tão curto assim de tempo, principalmente para quem estava lá, nos campos de concentração, e a partir desse tribunal veio o Código de Nuremberg, também é conhecido como... É o código, mas algumas pessoas chamam de declaração, mas é o Código de Nuremberg. Isso aí foi, em 1947, foi o start da questão da ética em pesquisa, tá? Depois veio a questão da Declaração de Helsinki, e aí várias atualizações, é como se fosse um documento, né, suplementar ao Código de Nuremberg. Essa declaração hoje ela é internacionalmente aceita, mas o Brasil não está mais utilizando, não está mais como signatário, e alguns países também não são mais signatários dessa declaração, né, por um aspecto muito específico da ética em pesquisa, tá bom? Não vou me ater aqui, mas, por exemplo, em 1966, o Bitcher denunciou 22 pesquisas em 66, gente. Olha quantos anos após a guerra, né? O término da guerra, praticamente um pouquinho mais de 20 anos. Denunciou 22 pesquisas nos Estados Unidos que não respeitavam as normas éticas, né, estabelecidas já na declaração, no Código de Nuremberg e na declaração de Helsinki. E, assim, coisas, por exemplo, eles injetavam células cancerosas nessas pessoas, em pessoas idosas, para testar a questão da imunidade. Tinha ausência de tratamento, de hepatite, mas o pior caso, assim, uma coisa, né, para quem diz que racismo não existe, não tem, foi em 32, isso aí durou décadas, é super conhecido na ética em pesquisa, o caso Tuskegee. Eram 600 homens negros, sendo 399 com sífilis, mais ou menos esses dados, tá, gente? E 201 sem a doença. Então, eles fizeram um estudo longitudinal. Somente em 72 que a pesquisa foi interrompida, ela foi denunciada no The New York Times. E, para vocês terem uma ideia, em 72, desse grupo, só tinham 74 pessoas vivas, sem tratamento. A ponto de 1997, nós temos apenas 8 pessoas vivas. E o governo dos Estados Unidos aceitou fazer um pedido formal de desculpas. O caso Tuskegee é um dos piores e mais atrozes casos de pesquisa científica totalmente antiética, sem respeito à dignidade humana. Tá? Eu tenho esse livro aqui, que eu muito legal, comprei no Jornaleiro, muito bom, fala sobre casos, experiências cruéis, assustadoras, né? Muitas experiências não só realizadas pelo Terceiro Reich, mas pelos americanos. Quem pensa que eles não faziam na época da Segunda Guerra estão enganados, eles faziam, os russos faziam. Então, esse livro é muito interessante, linguagem, é como se fosse uma divulgação científica,
uma linguagem bem tranquila, sabe? Eu recomendo. Não, falar de comitê de ética em pesquisa e não citar a importância disso, eu acho que é uma falha, né, dentro da ética em pesquisa. E esse senhor aqui que criou o termo, o neologismo bioética, foi entre 70 e 71, né? Ele viveu 90 anos, graças a Deus. Ele, em 1971, ele publicou esse livro, Bioethics, Uma Ponte para o Futuro, que somente em 2016 a gente traduziu aqui para o português, e ele falava o seguinte: valores éticos não podem estar dissociados de fatos biológicos. Vocês vejam, né? Em 1971, Potter já tinha essa noção da importância de ter uma ciência que salvaguardasse, né, a dignidade e princípios humanos dentro da pesquisa. Tá? O primeiro conceito do Potter estava associado ao meio ambiente. Que visão, né, gente? 1970, 71. Mas depois ele incluiu a questão dos seres humanos. E aí, só para situar vocês, né? Eu estou falando bioética, ética em pesquisa. A bioética é algo grande. A ética em pesquisa é dos ramos da bioética. É talvez o mais divulgado atualmente e que eu estou dando ênfase aqui na minha apresentação. Mas a gente tem a ética no ambiente e a ética com animais, tá bom? Então, para vocês entenderem e não perguntarem, mas por que eu tenho que enviar um trabalho para um comitê de ética em pesquisa? Acho que está mais do que justificado por tudo que aconteceu e que ainda continua acontecendo. Não pensem vocês que a situação que estamos passando agora com Covid, vacinas desenvolvidas em tempo recorde, quase em tempo milagroso, que certas atrocidades não estejam acontecendo, né? Eu tenho minhas dúvidas. Existe uma coisa no Brasil chamada Plataforma Brasil, que teve início mesmo operativo em 2012, tá? Essa plataforma é super importante. Ela é que regula toda essa questão, essa tramitação dos projetos que lidam com seres humanos direta ou indiretamente, ou de informações provenientes desses seres humanos, tá? Essa plataforma, ela auxilia todo esse trabalho de valoração, de avaliação ética, realizado pelos comitês de ética em pesquisa, que a gente conhece como CEP, né? O CEP é um comitê de ética em pesquisa. Então, por exemplo, se eu sou um aluno e desenvolvo pesquisa, é importante essa pesquisa, né? Lida com seres humanos, ou informações provenientes desses seres humanos. É importante que antes de eu iniciar a coleta de dados, eu envie o meu trabalho para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa. Aqui está a plataforma, ela é bem interessante, bem operativa, tá? Tem uma série de coisas aqui, tá bom? Não é o foco, nem dá tempo de eu ficar explicando item por item, mas é bem interessante. A gente pode ficar 5 horas falando sobre Plataforma Brasil, não vai esgotar, tá bom? Então, só para vocês saberem, anotem aí, existe a Plataforma Brasil. E aí, dentro da Plataforma Brasil, eu também tenho a questão das legislações, né? Dentro, na verdade, da ética em pesquisa brasileira. Eu tenho uma resolução de 2012 e uma de 2016. Para ser sucinto, essas duas resoluções são as que regulam a pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil. Ué, mas por que duas? Duas das principais, né? Uma está relacionada à área biomédica, à área da saúde, que é a 466 de 2012. E a outra, depois de muito pleito das ciências humanas e sociais, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa publicou, né, elaborou a 510 de 2016, que está voltada para pesquisas na área de ciências humanas e sociais. Qual é a melhor? Não existe melhor. As duas resoluções são muito boas. A 510 está muito aperfeiçoada, né? E anotem isso. Se eu sou da área de ciências humanas e sociais
ou da área biológica, da área médica, mas o paradigma do meu trabalho, o enfoque do meu trabalho é na área de humanas e sociais, eu vou usar essa resolução. Simples assim. Se eu sou, por exemplo, das ciências humanas, mas estou dando um enfoque médico ao meu trabalho, tá? Eu vou usar a 466, tá bom? Eu recomendo a leitura dessas resoluções. Quem não tiver isso, pode me pedir que eu passe. Eu tenho as do Diário Oficial da União, publicados corretamente, tá bom? Então, essas duas resoluções, anotem isso, são as que regulam, são as principais resoluções que regulam a ética em pesquisa no Brasil. Avançando, eu não quero passar do horário, nós temos o CEP do IFRJ, o qual eu tive a honra de participar de 2012 a 2019. Eu servi por 7 anos o CEP do IFRJ. Quando você vem aqui, vocês estão vendo a coluna azul escura, né? Aí tem consultar comitê de ética. Eu clico aqui, ó, aí vem uma opção, eu vou lá, digito IFRJ, papapá, do buscar e aparece o Instituto, né, o CEP do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Algumas instituições têm 2 ou mais CEPs, tudo bem? Então, se eu boto lá o IFRJ, eu vou encontrar 7 ou 8 CEPs, né, atuais, vigentes na UFRJ, tá bom? É uma forma de você encontrar o CEP da sua instituição, tá? O CEP do IFRJ está aqui, evoluiu muito, as pessoas que estão trabalhando nele são pessoas altamente qualificadas, né? Pessoas responsáveis, tá bom? Ele tem um sistema de apresentação, o menu dele, regimento interno, composição, esse grupo que eu estou falando, né? Calendário de reuniões, aqui estão todas as reuniões já do primeiro e segundo semestre de 2021, tá bom? Treinamento para pesquisadores, incluindo professores, alunos, tá bom? Técnicos, todos os servidores do Instituto, documentos, endereço em contato. É uma página bem completa, tá bom, gente? Quem é aluno aqui da especialização do IFRJ, ou de mestrado, né, ou está trabalhando com seres humanos, vai precisar fazer um treinamento para pesquisador e vai precisar olhar a página do nosso comitê, tá bom? E uma última consideração, e desculpem se eu estou indo um pouco rápido demais, que é a atualização em ética em pesquisa. Eu fiz a minha especialização em 2003. Publiquei alguns textos sobre ética em pesquisa na educação física, permaneci no CEP por 7 anos e estou fazendo essa atualização, né, que se chama Projeto Qualificações CEP. São cursos organizados por módulos, são cursos autoinstrucionais. Cada módulo tem 2 horas e os módulos são maravilhosos, tá? Maravilhosos. O Hospital Moinhos de Vento, no Rio Grande do Sul, se associou à CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, né, no Brasil, e elaborou esses cursos. Olha, aí eu até listei aqui para vocês, tá? Um curso de 2 horas, cada tópico aqui, os 9, tem 2 horas. É muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Já fiz quase 3 módulos, tá? Procedimentos operacionais, consentimento livre esclarecido, princípios metodológicos básicos e questões éticas, é tudo gratuito e, no final, ainda sai o certificado. Então, vale a pena. Quem tiver alguma dúvida depois, pode me contactar, tá bom? O material é muito didático, vale a pena. Então, estou finalizando a minha apresentação, é como se fosse algo para vocês degustarem aquela entrada, né? Nada aprofundado. Vou interromper aqui a projeção, tá? É só mais a entrada, tá bom? Para vocês terem dúvidas, né? Pensarem, refletirem sobre o tema e buscarem mais informações sobre a questão da ética em pesquisa. Eu estou à disposição, eu agradeço às pessoas que permaneceram aqui na sala, né? Fico muito feliz
de estar participando de uma semana super bem organizada. Aqui estão representando a comissão organizadora, a Shirley, né? E o Anderson, 2 servidores mais alto gabarito. Eu agradeço muito essa oportunidade, muito feliz, estou desde 10 da manhã no computador, fazendo encontro síncrono, orientação, e fico muito satisfeito mesmo. Eu acho que eu passei 6 minutos da apresentação, peço desculpas à comissão organizadora, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. O pessoal na comissão pediu para avisar que tem o último evento, que é a finalização. Aí é só acessar pela plataforma, pelo Event 3 lá. Aí já começou, mas começou há pouco tempo. Eu vou encerrar aqui a gravação